Vai abrindo a palavra de Deus em João capítulo 9. João capítulo 9. João capítulo 9, diz assim a palavra de Deus: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, estes ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem nele as obras de Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no teu coração e perguntasse para você mesmo: por que eu estou vivo? Por que eu estou vivo? Eu queria que você perguntasse para você mesmo: qual a finalidade da minha vida? Qual é a finalidade de eu estar trabalhando onde estou trabalhando, estar vivendo onde eu estou vivendo, nascer onde você nasceu? Por que você está vivo? Por que eu estou vivo? Você já parou para pensar nisso? Qual a finalidade da tua vida e da minha vida? Amém? Muitas vezes a gente esquece de nos perguntar isso: por que eu estou vivo? Qual a finalidade da minha existência? Encontramos muitas pessoas que não sabem para onde vão, não sabem o que querem, não sabem o que pode acontecer, não sabem quais as decisões a tomar, e muitas vezes esquecem da finalidade da sua vida. E é uma questão para nós essencial nós perguntarmos: por que nós estamos vivendo? E eu li uma história, eu até anotei aqui, que diz assim: conta-se uma história sobre um arquiteto inglês que fez um projeto de algumas catedrais na Inglaterra. Um dia, ao visitar a área onde estavam construindo uma, ele encontrou 3 homens trabalhando na escavação. E perguntou para esses homens: o que vocês estão fazendo? Ele perguntou. O primeiro disse assim: eu estou apenas retirando entulhos. Meio com revolta no seu coração. O segundo disse: eu estou cavando uma vala de alicerce, reclamando também. E quando ele foi para um terceiro homem, esse terceiro homem respondeu com orgulho: eu estou ajudando a construir uma grande catedral. Quando eu li essa historinha, eu comecei a ver que muitas vezes nós, como cristãos, menosprezamos a chamada de Deus. Nós, como cristãos, muitas vezes nos tornamos simplesmente pessoas que se arrependeram, receberam o perdão de Deus e só isso. Muitas vezes nós começamos a tratar algo que é de Deus, algo que é sobrenatural na nossa vida, como algo comum. Presta atenção no que eu vou te dizer: Deus nunca cria nada sem propósito. Toda planta, todo animal, ser humano, se você está vivo, se você está vivo aqui nessa noite, significa que Deus tem um propósito na tua vida. Mas nós precisamos entender que estamos aqui temporariamente. Nós estamos aqui como forasteiros dessa terra. Deus tem muito mais para você e para mim, amém?
Mas nós não podemos tratar algo que é de Deus como comum na nossa vida. A salvação é algo sobrenatural para você. A obra da cruz não é somente uma historinha que aconteceu há muito tempo atrás. Ela é viva e eficaz. O sangue de Jesus, quando você clama a Ele pela tua vida, pela fé, o sangue de Jesus é o novo e vivo caminho onde você vai ter acesso a Deus. E isso é pela fé. A fé te faz entrar em contato com Deus. Eu estava me lembrando, muitas vezes a gente quer comprar algo, a gente tem um sonho de ter uma casa, a gente tem um sonho de ter um carro, temos um sonho de comprar alguma coisa, de ter alguma coisa, de ter alguma posse, ou de ter uma bicicleta. Aí você compra. Quantos tem uma bicicleta encostada em casa aqui? Eu preciso comprar uma bicicleta, porque eu tenho que ter uma bicicleta, eu tenho que ter uma bicicleta. 2 meses ela se encosta e eu não dou mais valor. Parece que ela nem existe mais. A minha está lá na garagem, empoeirada. Então a gente às vezes sonha tantas coisas, pensa tantas coisas, e aí quando tem aquilo, deixa de dar valor. Deus te trouxe aqui nessa noite para você lembrar que tem um propósito bem maior do que o teu neste lugar. Tem um propósito bem maior na tua vida com a tua família. Tem um propósito muito maior do que você imagina. E esse propósito é de Deus para você. Mas nós precisamos continuar dando valor para aquilo que Deus já fez para nós. Não trate algo sobrenatural na tua vida como algo comum. Eu fui ver o que é propósito. O tema dessa ministração, hoje pela manhã eu acordei cedo, fui ver a palavra, ministrei, meditei na palavra, anotei algumas coisas. Eu ia pregar sobre a bênção de Deus se cumpre na nossa vida, alguma coisa assim. Agora eu esqueci do tema, porque quando eu deixei aquela palavra, eu fui para o quarto me deitar mais um pouquinho, e Deus começou a dizer para mim assim: você foi guardado pelo meu propósito. Você foi guardado pelo meu propósito. Você está aqui pelo meu propósito, porque tem um propósito maior na tua vida. E eu disse: Senhor, é isso. Eu só estou aqui em cima ministrando porque é o propósito de Deus eu estar aqui em cima ministrando. E ninguém se levanta contra o propósito de Deus. Deus tem um propósito na tua vida e na minha vida, e ninguém pode te separar desse propósito. Só você. Há um propósito de Deus na tua e na minha vida. Nós estamos aqui guardados por um propósito divino, não nosso. Então nessa noite, propósito fala de tomada de decisão, deliberação, resolução. Isso é propósito. Propósito é aquilo que pretende alcançar ou realizar. Intento, projeto, atenção. Isso é um propósito. Finalidade, fim, mira, tino, juízo, seriedade, prudência. Isso é um propósito. E eu te pergunto nessa noite, qual é o propósito da tua vida? Ser um domingueiro? Ser um cristão de domingo? Domingo você vem, adora, e durante a semana você vive de acordo com a tua vontade. Esse é o teu propósito? Por que você e eu estamos aqui nessa terra? Qual é o propósito de estarmos aqui? Eu lembrei muito ontem de manhã de Salmo 103, que diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu tenho certeza de que cada um de vocês que está aqui nessa noite tem algo para contar e dizer: Deus já me salvou de algo. Deus já fez algo na minha vida. Algo sobrenatural aconteceu na minha vida, eu não entendi como era. Foi Deus. Porque há um propósito de Deus na tua vida. Só que nós encontramos o nosso propósito de vida quando olhamos para a Bíblia. A Bíblia é o lugar onde você vai encontrar o propósito de Deus para a tua vida. Por isso que nós devemos confessar Jesus, entregar o nosso coração para Ele, mas deixar que Ele reine no nosso coração. Muitas pessoas entregam o coração para Jesus e continuam reinando
E aí é que está o problema. Então, nós vimos aqui em João capítulo 9, passando Jesus viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os discípulos: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que neles se manifestem as obras de Deus. Primeira coisa que eu entendi quando eu li essa palavra hoje pela manhã: todos nós nascemos com um propósito. Isso foi a primeira coisa que Deus falou comigo. Todos nós nascemos com um propósito. E eu comecei a meditar na palavra e comecei a entender que eu vejo que todos nós nascemos cegos para o propósito. Nós nascemos cegos para aquilo que Deus tinha para nós. Quantos que estão aqui nessa noite que lá atrás não entendiam muito bem o que está sendo ministrado aqui nessa noite? Quantos lá atrás, antes de se converter, antes de entregar a vida para Jesus, enfrentava tantas lutas, tantos desafios e não entendia? Então nós nascemos cegos para o propósito. Mas eu vejo também que Deus, Ele faz um milagre na nossa vida, a fim de que nós possamos ver o propósito dEle. Você está aqui nessa noite porque Deus quer fazer um milagre na tua vida. Quem sabe tem alguma área que você não está entendendo o que está acontecendo. Deus vai fazer um milagre na tua vida nessa noite e te trazer para o propósito, porque Ele vai fazer muito mais. E eu vejo a finalidade para a qual nós nascemos. Tudo nessa palavra. Jesus disse: para que as obras de Deus se manifestem em nossa vida. Isso foi o que aconteceu na vida desse cego. Você está aqui nessa noite para que as obras de Deus se manifestem na tua vida. Amém? Quantos querem que as obras de Deus se manifestem na tua vida? Enquanto Jesus caminhava com os discípulos, a Bíblia diz que os discípulos imediatamente viram que o homem nasceu com um problema. Não foi assim que nós lemos? A Bíblia nos diz que os discípulos viram o problema do homem, que era cego de nascença. E me chamou a atenção que quando Jesus viu o homem, também viu outra coisa. E é esse ponto que eu quero falar com você. Enquanto os discípulos só viram um homem cego que nasceu com um problema, Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. Jesus olhou para você e para mim. No passado nós estávamos cegos, perdidos, não sabíamos o que fazer. O inimigo olhava para nós: esse aí não vai ser nada, esse aí vai continuar sendo um drogado. E Jesus olhou para nós e disse: eu vou mudar a história dele, porque eu tenho um propósito na vida dele. Por isso que você está aqui nessa noite. Eu não sei qual é o desafio que você tem, qual é o problema, qual a situação que você está enfrentando, mas o Deus Todo-Poderoso tem um propósito na tua vida. Mesmo que o inimigo, que as pessoas olhem para você e digam que você não vai ser nada, Deus olha dos céus e diz assim: eu tenho um propósito nessa família, eu tenho um propósito nessa casa, eu tenho um propósito nesse homem, nessa mulher, nesse jovem, nessa criança. Eu tenho um propósito para eles. E nós estamos aqui para assumir esse propósito. Os discípulos, olhando com um olhar natural, só viram um defeito, só viram uma dificuldade. E quantas vezes nós, nos dias de hoje, olhamos e só olhamos para o defeito, só olhamos para a dificuldade, só olhamos para a doença, só olhamos para os desafios, enquanto Jesus olha para nós e vê solução. Eu já disse aqui que as pessoas olharam para a cruz, Jesus na cruz, e viam maldição, viam sofrimento. E Deus olhou para a cruz e viu a salvação da humanidade. É a forma de olhar o problema. Então nós vemos aqui que isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele cego. Havia um propósito. Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. Coloca a mão no teu coração e diga: eu nasci com um propósito de Deus para a minha vida, para que a obra de Deus seja manifesta em minha vida. Amém. É isso que você e eu precisamos fazer nesses dias, nos levantar e vermos que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Você pode dizer que tem problemas que realmente são grandes, só que Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você saiba que seus problemas podem ser grandes, mas o propósito de Deus é maior. E nós precisamos entender isso. Nós sabemos que Deus tem muito mais para nós.
Quem sabe tem pessoas que estão aqui nessa noite ou estão nos assistindo pela internet que digam que a sua vida só vê problema. Deus quer que você saia daqui vendo o propósito dele para você. Preste atenção nisso. A verdade é que Jesus te formou com um propósito. Você foi criado por Deus e Deus diz... Sabe o que Deus disse para mim hoje de manhã? Deixe o meu propósito definir quem você é. Deixe o meu propósito definir quem você é. Não é os teus problemas, os teus desafios que vão definir a tua vida. É o meu propósito que é muito maior que os teus desafios. Mas agora, Deus tem planos para você e para mim. Jeremias 29:11 diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E nós vemos que todos nós nascemos com um propósito divino na nossa vida. Então, eu quero conversar algo com você. Para que nós possamos entender o propósito de Deus, nós precisamos ter comunhão com Ele. Para que nós entendamos o propósito divino para a nossa vida, nós precisamos nos submeter, nos sujeitar, nos arrepender dos pecados. Nós precisamos sintonia com Ele, nós precisamos acertar a nossa vida. Nós precisamos ver o que é o propósito de Deus e o que não é. No passado eu ia por um caminho, tinha um caminho de dor, de sofrimento, Deus tentando me avisar, mas eu não parava para ouvir. Porque muitas vezes é como que se você vai atravessar um grande lago e você diz, eu consigo atravessar nadando esse lago. E você pula na água, pessoas querendo te dar um colete de salva-vidas para você atravessar. Você diz, não preciso. Aí quando chega lá no meio, você diz, eu precisava do colete de salva-vidas. Deu errado. Jesus, Ele quer estar com você todos os dias, mas você precisa assumir o propósito dEle. Ele quer te fazer enxergar além do que você já vê. Aqui, continua dizendo assim, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Você e eu nascemos cegos, assim como esse cego aqui de João capítulo 9. Só que existe uma diferença. E é isso que eu quero te dizer. Você e eu não podemos ver o propósito de Deus com olhos físicos. Olha para mim. Você e eu não podemos entender e ver o propósito de Deus com os olhos físicos. Tem duas maneiras diferentes aqui. Os discípulos olharam para o cego de nascença através de uns olhos físicos, foi isso? Jesus olhou para aquele cego e viu que tinha um propósito. Viu que ele poderia glorificar a Deus através da vida daquele cego, porque havia um propósito. Os discípulos olharam com os olhos físicos e não poderiam ver um propósito. É que nem na multiplicação de pães e peixes. Jesus disse para os discípulos, alimentem esse povo. Eles olharam com os olhos físicos e disseram, nós não podemos alimentar esse povo. Eles olharam para aquele povo e viu uma multidão com fome que eles não poderiam fazer nada. Jesus olhou para aquela multidão e disse, vamos alimentar todos. Jesus olhava para a multidão e via a multidão alimentada. Jesus olhou para aquele cego com os olhos espirituais. Isso quer dizer que quando você olhar para algum desafio, quando você olhar para algum problema, você não vai mais reclamar, você vai buscar discernimento de Deus para entender por que você está passando isso, por que você está vivendo. Jesus, Ele pode ver instantaneamente o que você sente e o que eu sinto. Então nós precisamos do propósito de Jesus. E a minha oração é para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, para que nós possamos ver o propósito de Deus nessa igreja cada vez mais. Como é bom saber que nós estamos seguindo rumo ao propósito de Deus para essa igreja. Como é bom saber que você está aqui nessa noite e nós estamos pisando num território de milagres. Como é bom saber que Deus tem dirigido tudo até aqui.
porque nesses 9 anos nós procuramos sempre em primeiro lugar o propósito de Deus. Como eu disse no começo, o que me sustenta aqui, eu e minha família, eu, minha esposa e minha filha, é o propósito de Deus. E eu não tenho dúvida disso. E eu creio que você não tem também. Que Deus, Ele tem propósito na tua vida. E Ele vai cumprir. Mas qual a razão que nós nascemos? No verso 25 diz assim: Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Presta atenção, somente aquele que nasce de novo, ele consegue receber uma visão espiritual. Eu era cego e agora vejo. Por isso que tem que acontecer um milagre na tua vida e na minha vida nessa noite. Precisa acontecer um milagre. Quantos precisam de um milagre? Coloca a mão no teu coração, fecha o teu olho e diga: eu preciso de um milagre hoje. Amém? Quem sabe você já recebeu esse milagre pela fé. Sabe, sem um milagre de Deus na nossa vida, a nossa tendência natural é reclamar, é gerar dúvida. Olha o que os discípulos começaram, um jogo de culpa aqui. Quem pecou? Quem pecou? Eles começaram a procurar motivos, eles começaram a procurar uma solução, uma saída. Quem pecou? Jesus? Foi o pai, foi a mãe. Quem fez isso? Quem fez aquilo? E nós temos visto isso nos dias de hoje. Pessoas procurando culpados e não assumem a sua culpa, não assumem que precisam cumprir o propósito de Deus, e aí ficam sofrendo. Você está aqui nessa noite para cumprir o propósito e o chamado de Deus. A primeira coisa que disseram para Jesus: quem pecou? Este homem, seus pais, para que ele nascesse cego. E eles imediatamente procuraram alguém para culpar. Ou este homem pecou e foram seus pais que pecaram, porque nenhuma razão, porque ele nasceu. E me chama a atenção que o jogo da culpa aqui foi parado rapidamente por Jesus. E a gente vê isso acontecendo nos dias de hoje, procurando sempre um culpado, mentindo, caluniando, falando mentiras, inverdades. Né? Cada mentira que eu fico sabendo que eu vou dizer. E as pessoas esquecem que o diabo é o pai da mentira. Coitados. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Presta atenção numa coisa que eu estou te dizendo. Enquanto os discípulos estavam apenas interessados em fixar a culpa, Jesus estava interessado em fixar na pessoa. Eles estavam criando o caso e Jesus disse: não, espera, esquece disso, eu vou curar ele. Eu tenho um propósito muito maior na vida dele. Deus tem um propósito muito maior na tua vida que você imagina. Nós oramos aqui na primeira reunião pelas famílias. Nós oramos aqui na primeira reunião para que você se levante dentro da tua casa e clame pela tua família, clame pelo teu esposo, pela tua esposa, clame pelos teus filhos e assuma o propósito de Deus. Sem conversar, nós, pastor Edmilson pregou isso. Assume o teu chamado. Assume a tua posição dentro da tua casa. Assume o propósito de Deus. Você não foi salvo por acaso. Você foi salvo para que se manifeste a obra de Deus dentro da tua casa, na tua vida, na tua família, no teu trabalho. Você foi salvo para Deus ser glorificado nessa terra. É para isso que você foi salvo. Então, o mais legal de tudo é que para cada confusão Deus tem um milagre. O mais legal de tudo é que para cada desafio Deus tem um milagre. Para cada situação difícil Deus tem um milagre. E por isso que nessa noite Deus quer operar um milagre poderoso. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: Deus é especialista em milagres. Ou quem sabe você está olhando e diga: eu não consigo ver o propósito de Deus na minha vida. Alguém já disse isso?
Eu não consigo ver o propósito de Deus na minha vida. E Deus olha para nós e diga: eu vejo. Mesmo que você não creia, mesmo que você não está vendo, Deus olha dos céus e diz: eu tenho um propósito nessa família. Muitas vezes a gente não entende. Eu não sei, esse homem, se ele fosse a sua idade ou era mais velho, eu não sei. Mas Deus tinha um propósito na vida dele. E o propósito pelo qual nós nascemos é para que Deus seja glorificado. Fecha teus olhos, levanta a tua mão. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo nessa noite que na vida de cada um que está aqui neste lugar, de cada um que nos assiste, eu profetizo em nome de Jesus que milagres de Deus estão nascendo para glorificar o nome dele na tua casa. Eu profetizo que essa semana Deus vai operar milagres poderosos em tua vida. Há um propósito de Deus nessa noite, e se você agarrar o propósito de Deus, Deus vai ser glorificado através de você. É por isso que você nasceu. É por isso que você nasceu, para que Ele mostre a obra dEle através da tua vida. Deus não quer que você seja um cristão domingueiro, um cristão aqui dentro só. Ele quer que você seja alguém ungido pelo Espírito Santo, lá fora, lá na faculdade, lá no teu trabalho, lá onde você for, seja cheio do Espírito Santo. Esse é o propósito de Deus. Você ter uma palavra profética. Quando se reúne para falar de Deus, se reúne para profetizar. Se você tem se reunido com algum fofoqueiro, algum mentiroso, manda embora da tua casa. Não compactue com isso. Diga: essa obra do inferno, vai embora daqui. Vai se converter. É isso que você tem que fazer. Se você quiser crescer segundo o propósito de Deus, Deus tem um propósito muito maior e melhor para a tua vida. E é para isso que você está aqui nessa noite. Então, nessa noite, fecha os teus olhos. Deus pode mostrar a sua obra através da sua vida. É para isso que você nasceu. Meus problemas, quem sabe você já disse, meus problemas são muito grandes para Deus manifestar as suas obras através de mim. Mas eu quero te dizer, Deus é especialista em grandes problemas. Eu não sei qual é o teu desafio, eu não sei qual é o teu problema, mas o Deus que é poderoso, Ele vai fazer milagres na tua vida. Está decretado, está profetizado, porque o propósito dEle vai se cumprir. Nem o diabo, nem a mentira, nem a contenda, nada pode te separar do amor de Deus, se você ficar no propósito. Se você mergulhar na Bíblia, a Bíblia é o teu manual. O propósito que Deus tem é muito maior. E é o propósito de Deus que te manteve até agora. E você precisa se manter no propósito de Deus. Não saia do propósito. Enquanto nós olhamos e declaramos que o nosso problema está grande e difícil, Deus olha e diz: quanto mais difícil, melhor para mim, porque eu sou poderoso. Eu posso mudar a história, eu posso mudar as situações, eu posso quebrar jugos, eu posso curar enfermos, eu posso fazer sumir o câncer. Ele é poderoso. E Deus quer colocar fé no teu coração. Nada é impossível para Deus. Vamos ficar de pé, com a mão no coração. Diga: eu quero que as obras de Deus se manifestem na minha vida. Diga: eu quero, a partir de hoje, o propósito de Deus se manifestando na minha vida. Comece a se arrepender aí.
Espírito Santo vai mostrando para você algumas situações, vai te arrependendo e vai dizendo: Senhor, isso daqui estava fora do teu propósito, eu me arrependo. Ele sabe, você sabe o que pode estar fora do propósito de Deus, então você precisa ir se arrependendo e vai dizendo: isso está fora do propósito, Senhor, eu quero o teu propósito. O teu propósito é acertar, então eu vou acertar. Então eu vou renovar a minha aliança contigo, eu vou me colocar diante de ti, mas eu quero o teu propósito, não o meu propósito. Eu quero o teu projeto de vida e não o meu projeto de vida. Vai colocando diante dele. Vai colocando diante dele a tua vida. Como Bartimeu, eu preciso de um milagre. Só o Senhor pode fazer. Eu farei o que for preciso para que ouças minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Sem ti eu sou tão frágil, a tua mão me sustenta de pé. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta fé. O que eu não posso fazer, tu pode. A mudança que eu preciso, tu pode. O milagre que eu espero, tu pode. Senhor, vem me socorrer. Levanta as tuas mãos. Você que está aqui nessa noite e algo você viu no teu coração que está fora do propósito. Quem sabe tem alguma aliança que você fez, quem sabe tem alguma decisão que você tomou que foi fora do propósito. E isso entristeceu o teu coração, e isso tem tentado te afastar de Deus. Ou quem sabe você tem lutas dentro da tua própria casa, e isso tem tentado abafar o propósito de Deus. Não olhe mais para essa luta. Deus tem um propósito muito maior do que você imagina. Deus não quer salvar, quem sabe, só o teu esposo ou só a tua esposa, ou não quer salvar somente o teu filho. Ele quer salvar totalmente a tua família. Mas você precisa permanecer no propósito de Deus. Você precisa permanecer na presença de Deus. Você precisa continuar se arrependendo dos teus pecados. Você precisa continuar se colocando diante dele, para que ele cumpra o propósito dele em tua vida. Então nessa noite, eu queria que você baixasse tua cabeça, fechasse os teus olhos. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Eu quero fazer uma oração com você. Todos repitam comigo, digam: Deus, nesta noite eu venho a ti me humilhar, me render, submeter a minha vida totalmente a ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço, transforma a minha vida através do teu propósito. Eu assumo a minha posição como filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui fizeram essa oração pela primeira vez? Levanta a tua mão, aonde você está. Você que fez essa oração pela primeira vez, você está aqui nessa noite, você fez essa oração de entrega para Jesus a primeira vez. E você que está aqui nessa noite precisa de um milagre, precisa de algo que Deus faça na tua vida. Enquanto nós cantamos, eu quero convidar você a vir aqui na frente comigo.
Nós queremos orar por você.